Saudações a todos. Para nossa reflexão, nós vamos dar continuidade à ideia trazida há pouco sobre a partida de um espírito quando ele sente a necessidade de seguir o seu rumo, de dar a continuidade à sua vida como espírito desprendido dos laços terrenos. E é preciso que entendamos isso de uma forma mais profunda, para que aprendamos a trabalhar os nossos sentimentos, para que eles não se tornem sentimentos exclusivistas, né? Como acontece normalmente. Então nós vimos uma carta aos filhos de Humberto de Campos, em que ele fala que ele já estava sentindo, alguns meses após o desencarne, e ele já estava sentindo a necessidade de impessoalizar-se, né? O André Luiz nos traz no primeiro capítulo do livro Os Mensageiros exatamente essa situação. Porque André Luiz, quando nós lemos Nosso Lar, nós vemos que tudo em torno dele girava, seus pensamentos, seus desejos, suas vontades. Era a vontade de voltar ao lar, era a vontade de visitar a família. Vimos ali os aborrecimentos, né? As provas pelas quais ele passou nesse contato com a família. E no segundo livro que ele nos traz, ele fala já dos seus sentimentos quando essa situação já havia acontecido, né? Quando ele já tinha se acostumado a frequentar o seu lar terreno, mas com uma outra disposição. E nós vamos ver como isso se deu. É muito importante que nós entendamos essas questões. E ele fala: desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais abnegados e poderosos me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a afeição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agir em minha construção mental, à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento, libertara-me, expulsara-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Então é muito importante essa adaptação do espírito, a aceitação de que precisa buscar interesses que deem continuidade à sua escalada evolutiva, continuando a amar os seus afetos, porque nós sabemos que laços afetivos não se destroem, né? Corações que se amam em qualquer tempo, em qualquer espaço, mas é preciso seguir. Assim como o encarnado também tem que seguir. Então, pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores.
Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Então ele não entrava mais como da primeira vez que ele entrou no lar terreno, achando que ele ia encontrar exatamente aquilo que ele havia deixado, né? Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças, auxiliar quanto pudesse, né? Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, que modificara meus propósitos para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam a meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Então, passou a haver uma grande mudança nele, né? Ele passou a perceber a beleza da colônia em que ele agora vivia, né? E nós aqui, quantas vezes presos a nós mesmos, como ele fala, extremamente preocupado comigo mesmo, né? Então nós, presos a nós mesmos, não nos damos conta das belezas que nos circundam. E ele passou a desejar conversações espiritualizantes, né? Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Ele não queria se desligar da terra. Quando ele via ali algum recém-desencarnado, ele logo queria saber a procedência, o que havia acontecido, as dores. Era uma forma de ligar-se à terra, né? E ele estimava, como ele fala, né? Ele continua narrando, estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior intenção. Figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Corrigindo, então, maior interesse. Não mais
Desejava informar-me da procedência dos infelizes, não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas, buscava irmãos necessitados, desejava saber em que lhes poderia ser útil. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia: André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Então, é sempre essa a orientação adequada, né? Então, a Narcisa fala para ele: lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Então, vejam que colocação interessante que ela faz. Que ele já estava se entregando, né? Ela reconhecia que ele se entregava a esse caminho de júbilos, das rosas do júbilo, né? E nesses novos caminhos que ele estava empreendendo. Mas ela reconhecia também que ele podia ser ferido pelos espinhos do tédio, porque ele havia abandonado, né? Abandonado toda uma maneira de ser, uma maneira de sentir, uma maneira de amar, aquele amor exclusivista aos familiares, né? Sentindo-se ainda o esposo, o pai, né? Então, e ele, de repente, ele se abre, né? Ele se coloca à margem dessa situação, abrindo seu coração para um amor mais intenso, mas de uma forma diferente. E isso podia trazer um sentimento de tédio, reconhecia Narcisa. E ela continua: seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Então, essas mudanças drásticas, as mudanças radicais, elas podem trazer um determinado sentimento de tédio, né? Não, aí ele fala: não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Então essa seria, aqui seria esse sentimento de tédio a que Narcisa fala. Ele trabalhava pelo bem de todos, mas sem um estímulo mais profundo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se lhe despertam sentimentos superiores,
verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. E conhecendo o meu temperamento de homem amante do serviço movimentado, acrescentou generosa: você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas e aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta, né? Então ela o aconselha a se entregar a este novo caminho. Então, um novo caminho que se descortinava para ele, já desejoso de impessoalizar-se, de ter ali um sentimento não mais de esposo, não mais de pai, mas um sentimento de amor, né? Porque assim se ajuda com muito mais eficiência, quando vamos deixando de ter um sentimento exclusivista, né? E ele estava preparado para isso, e as questões da sua família o ajudaram nesse processo, uma vez que a esposa estava seguindo um caminho, né? Os filhos muito desligados da espiritualidade, então tudo colaborar, a não ser uma das filhas que tinha uma sensibilidade mais aguçada, mas tudo para o André Luiz, favorecia esta caminhada, para ele preencher esse cálice que estava vazio, porque ia ser preenchido por novas buscas, né? Novas buscas. Ele deixaria de ser aquele homem que viveu na terra, preso ali a determinadas situações, né? A determinadas formas de pensar, para se transformar no homem novo que ele vai descobrindo em si mesmo. Então é muito importante essa adaptação do espírito recém-chegado ao plano espiritual. É importante que a família também colabore nesse sentido. Os que aqui ficam também trabalhando esses sentimentos de exclusividade, né? Também trabalhando esses sentimentos de desejo de que aquele que foi o nosso parceiro, aquele que foi nosso filho, aquela que foi nossa mãe, aquele que foi nosso pai, continue exatamente como nós temos na memória, né? Dedicado tanto quanto foi, da mesma forma, nos esquecendo de que existe um processo, né, de crescimento, de libertação. E quanto mais o espírito ele é livre, mais ele ama intensamente. Então é muito desconhecimento nosso achar que isso seria quebra de laços afetivos. Muito pelo contrário, aquele que está pronto para esse preparo, para essa nova busca, ele tem muito mais condições de interceder, de ajudar, e de rogar, né, nas intercessões pelo bem daqueles que aqui estão, né, porque ele se fará um portador de créditos pelo seu caminho no bem, né? Então, todas essas questões têm que ser muito compreendidas por nós, entendidas por aquele que retorna ao plano espiritual, entendidas pelos que aqui ficam. Daí a necessidade de mergulharmos no estudo do Espiritismo, que nos revela de uma forma muito clara e detalhada a vida desses espíritos que nos trouxeram as suas experiências, né?
Então é importante que busquemos essas reflexões, porque muitas vezes o nosso amor exclusivista acaba impedindo aquele a quem dizemos que amamos de seguir a sua caminhada. E isso fazemos entre nós aqui encarnados. Quantos amores que chamamos de amor, com sentimentos de posse exclusivista, impedindo aquele que está ao nosso lado de crescer, de florescer. Então, raciocinemos, meditemos e busquemos o conselho de Narcisa, né? Buscar a meditação no Evangelho de Jesus. Que fiquemos em paz. Olá, amigos, sempre agradecidos pelas dádivas recebidas, por tudo que nos favorece o aprendizado e o crescimento do espírito. O ano sempre nos traz desafios e o convite para o compromisso. Coloquemo-nos na condição de aptos para o serviço, confiantes que, se o convite aparece, estamos prontos para desempenharmos a tarefa. Então sigamos em frente. Bom, continuemos com o livro Os Mensageiros. No capítulo anterior, Atividade Plena, nós vimos no salão acolhedor de Dona Isabel numerosos irmãos que se encontravam-se nesse pouso de trabalho espiritual, na esfera a que os encarnados nós chamaríamos de sonho. Nas oficinas edificantes, como no caso da residência de Dona Isabel, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. E assim foi com a jovem senhora que recebeu consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, acordará, porém encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração e do bom ânimo. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Isso bem acontece conosco, né? É muito bom. No capítulo de hoje, Trabalho Incessante, André Luiz relata que ao alvorecer, ele observa que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais se entendeu em particular, não ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo de uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes, congregados ao mal. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, André e Vicente, eles ouviam outros amigos da faina espiritual. Então, André reconhece a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. É verdade. Uma senhora que se aproxima deles exclama comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. E aqui André questiona, né? Mas como você a encontrou, minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha. E aqui ela relata a situação da filha, né? A minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a só por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Bem comum isso, né? A gente abaixar a guarda e abrir as portas para esses espíritos equivocados, né? Que procedem dessa forma. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação.
Isso é para nós, né? Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Olha só os esforços que os espíritos ligados a nós, né, fazem para fazer por onde, estar conosco, né, nos dar bom ânimo e nos ajudar a passar pelas dificuldades que nós enfrentamos, né, quando nós estamos aqui encarnados, né. Então, nunca nos esqueçamos de agradecer, né, por tanto que nós recebemos, porque nós temos uma vaga ideia do que são esses esforços através dos relatos, né, que temos acesso, os relatos dos espíritos, o livro, os mensageiros e tantos outros, né, que nos confortam. Mas não nos esqueçamos, né, de pedir em favor desses amigos tão abnegados por nós, e que a assistência se faça também da mesma forma que se faz conosco, não é? Então, aqui continuando, foi então que uma amiga me trouxe este pouso de serviço em nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. Graças a Deus, agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe, e estou certa de que atenderá às rogativas. Aqui André, André, ele é esclarecido que há irregular número de postos de nosso lar como este, né, como esse que a gente está se deparando na casa da irmã Isabel. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Então, sejamos agradecidos por lugares como estes, né? Tanto da espiritualidade como nós que estamos aqui encarnados, somos favorecidos, né, com esse abastecimento que é tão benéfico para o nosso espírito. Então, nesse instante, André indaga: por que dois trabalhadores estão se retirando tão cedo? Então ele finaliza essa conversa com essa senhora, né? Vê ali a situação, como o desfecho se deu, e de repente ele se depara com uma outra questão. Ele vê 2 trabalhadores já se retirando e ele indaga: nossa, mas vocês estão saindo tão cedo, né? Por que disso? E a resposta, né? Vamos ao trabalho. Devemos auxiliar irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. E ele continua, né? Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa. E os que se encontrem no clima de boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Logo que esse espírito faz essa colocação a André, esclarecendo ele dessa outra modalidade, né, do trabalho dentro do mesmo posto de assistência, um dos irmãos, que parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproxima-se, né, desse interlocutor para alguns esclarecimentos, né? Então aqui ele dá continuidade. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos. Então aqui esse orientador da casa está fazendo está se referindo ao trabalho que eles vão desenvolver para buscarem esses irmãos e serem favorecidos dentro da casa. Então ele está dando esse alerta para eles, né? Então aqui só vou repetir: não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Lembre-se disso. Então, assim, a gente aqui também é levado a refletir que cada casa, né, cada posto de assistência tem uma especificidade, né? E aí isso é deixado bem claro por esse orientador a esses trabalhadores, né, que estão em serviço. Não é falta de caridade,
é compreensão do dever. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Então aqui, esse orientador ele está sendo específico na orientação que ele dá a esses espíritos, né? Se referindo a entidades, né, que provavelmente tem algum tipo de parentesco, algum tipo de ligação afetiva, né, alguma coisa assim, algum auxílio pessoal. Então, ajudem-na de maneira individual quando disponham de tempo e possibilidades para isso, porque eles, na verdade, não estavam de acordo com aquilo que a casa poderia ofertar em benefício deles, e a gente vai entender o porquê. Os dois trabalhadores, Vieira e Delgado, fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavra. Então, quer dizer, eles sabiam porque o orientador estava fazendo aquela colocação, né? Tinha um propósito, era pertinente. E porque viesse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Então, eles observam que André e Vicente estão curiosos, né? Não a curiosidade vazia, mas exatamente como é colocado, no desejo de aprender, e ele então esclarece. Infelizmente, Idelgardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Então é a ligação, né? A proximidade pessoal desses espíritos trabalhadores. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias. Então não adianta insistir, né? A gente veio aqui, a gente quer ajudar, a gente quer ver a melhoria do outro, mas o outro precisa dar o seu passo, né? A gente não vai conseguir fazer a parte do outro, né? A gente precisa entender isso. Pelo desrespeito às leis divinas e que se movimentam nos ambientes inferiores, né? Então, olha só, eles sabiam que ambos não se encontravam preparados para as reflexões sérias pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Então, isso é um fato. Somente que manifestaram ambos desejosos de renovação e vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos. Mas no meio dos estudos evangélicos tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Vejam só, as intenções reais se fazendo percebidas nesse momento aí que eles se colocam. Então aqui ele continua: sentindo-nos à vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo e naturalmente fomos responsabilizados. Muito sério isso, né? Olha a nossa responsabilidade mesmo. Não somente as boas intenções, mas assim, estar ciente da seriedade e do preparo, né? Do preparo conveniente para a realização do trabalho, da tarefa. E finaliza: ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios, mas a palavra dever, que está associado ali ao grupo de trabalho, tem aqui uma significação positiva para quem deseje caminhar sinceramente para Deus, né? Então, Deus nos conhece em os propósitos, né? E aí a questão deles terem sido orientados é para que justamente ficassem atentos a tudo isso que está, no caso, a envolvê-los, né, nessa tarefa tão importante.
Então aqui fica a lição para não cairmos em erro e prejudicar o ambiente de trabalho, né? Já falamos sobre isso também. Muito aprendizado e o trabalho é incessante, como o próprio capítulo diz, não é mesmo? Então reflitamos com relação a isso, mais um ponto importante para nós, né? E que Jesus nos abençoe, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro.